queria também perguntar aqui em taxologia, no efeitos cognitivos, no item 15, distorção cognitiva, você podia falar? E depois nos efeitos psíquicos, né? Comportamento dissociativo e o comportamento sexualizado, promiscuidade. Podia ampliar, por gentileza? Então, vamos lá. A distorção cognitiva é assim. Como é que ela funciona? Isso vai ser bom, porque o Losch está aqui. Qualquer dúvida, eu pergunto para ele, que ele é psicólogo de mão cheia. Mas a distorção cognitiva, em princípio, é a ruptura da nossa percepção da realidade, né? Então, nós temos uma percepção da realidade distorcida. Né? Então, a realidade ela acontece, né? Eu tenho aqui, estou pegando um livro. Eu não enxergo, eu não percebo a realidade como ela acontece. Eu percebo a realidade em função de um filtro, de um véu ou de experiências que eu vivenciei. Como eu vivenciei várias experiências difíceis, patológicas e doentias, eu tendo a repetir esse quadro na percepção da realidade. Quando é que a gente percebe distorção cognitiva? Quando um simples fato gera um estupim e faz com que a pessoa atue de forma agressiva ou com que ela atue reagindo e não atuando ou agindo, né? Existem percepções distorcidas. Você falou do item 15, a distorção cognitiva. Qual foi o outro? Item 25. E o 26. Tá. Vou falar do 26 primeiro, então. O comportamento sexualizado ou a promiscuidade é muito comum, principalmente em meninas, mulheres que vivenciaram, homens também, que vivenciaram quadros de violência doméstica. Elas não sabem falar a respeito, mas elas atuam de forma promíscua ou sexualizada. Ou, às vezes, elas vão ficar muito tempo sem parceiros, porque isso vira um trauma. A violência sexual, ela gera um trauma sexual. Então, uma relação sexual que é para ser harmônica, saudável, é a base da nossa vida. A nossa vida ela é energética e ela é somaticamente alimentada pela relação sexual, né? Ela é saudável, equilibrada. Essa base ela fica distorcida e aí gera a percepção da distorção cognitiva e do próprio comportamento dissociativo. Losch, fala mais do comportamento dissociativo. Não, acho que do que você já trouxe. Se você quiser colaborar, fica à vontade. Eu só queria voltar um ponto, quando você falou da distorção cognitiva, só acrescentar. Também tem uma relação aqui, né? Normalmente, a gente, na interação com a realidade, a gente faz a interpretação da realidade. Não é? Nós interpretamos a realidade de diferentes formas. O problema está, muitas vezes, na distorção cognitiva, quando a pessoa ela acha que a interpretação dela do fato é o fato. Ela não consegue fazer uma autocrítica, que existe o fato em si e existe a interpretação que eu dou para o fato. Vou dar um exemplo disso, só para a gente entender esse conceito e aí acrescentando no que você trouxe no contexto da violência simbólica. A gente pode estar aqui interagindo e de repente eu falo algo no intuito de piada. Eu faço uma brincadeira e nessa brincadeira eu xingo a Fabiana, mas esse xingar, dentro do contexto, fica evidente que eu estou falando isso do ponto de vista de piada. Ou, às vezes, na piada, eu posso fazer uma autodepreciação, mas é uma estratégia humorística. Só que a pessoa, ela entende, nossa, ele me xingou. Ela não conseguiu perceber, pela entonação, pelo contexto, que aquilo era no sentido de piada, de uma brincadeira tal. Estou falando xingar para ficar mais explícito, para ficar mais claro. Então, vamos supor que ela não se manifesta. Ela sai daquela reunião, daquele encontro, falando, poxa, fulano, ele veio contra mim, ele inclusive me xingou. Então, isso é um exemplo de uma percepção errada, de uma interpretação errada daquela situação, e eu considero aquilo como fato. Quer dizer, eu não considero que, poxa, eu interpretei, eu não levo pelo menos em conta. Pode ser que ela realmente tenha me xingado, mas eu não coloco aquilo em questionamento, e aí é que está o problema. Esse só para ficar claro. Então, às vezes a pessoa ela tem algumas ideias pré-definidas.
tudo que acontece com a gente, vamos supor, é porque a gente merece. Se eu apanho, é porque eu mereço. Então ela transfere, ela faz uma inferência com base num fundamento que é totalmente inadequado. E aí vai a sequência de erros e a sequência de distorções que acabam levando. Então, é muito importante, nesse contexto da violência doméstica, a pessoa ver também a sua base de convicções, de crenças, que acabam prejudicando na compreensão de toda a realidade que ela está vivenciando. E aí, em função dessa base de crença, a pessoa ela tem a tendência a achar que está sendo atacada, porque ela foi durante muito tempo. Então, ela passou 10 anos, 20 anos, 30, né, 3 décadas, num contexto, sofrendo ataques e aceitando aquela situação, naquele contexto. Então, quando ela sai, a saída de casa é a pontinha do iceberg, né? A saída de casa é o primeiro passo, bacana, e agora? O grande desafio é justamente isso, é parar de interpretar as situações como todos estão querendo te atacar, ou todos estão querendo impingir a mesma situação, ou querendo gerar o mesmo comportamento que você vivenciou durante a infância. Tenho, só para ilustrar, né, por exemplo, das distorções cognitivas, isso com base na linha hoje da psicologia chamada terapia cognitiva, você tem a tríade do depressivo, né? Então, na tríade do depressivo é a visão que ele tem dele, a visão que ele tem em relação ao tempo e a visão que ele tem do mundo. Então, a visão que ele tem dele, eu sou uma droga. Ele tem essa visão internalizada e os fatos, as evidências não conseguem modificar aquilo. A visão que ele tem do mundo, dos outros, ninguém gosta de mim. Sendo que existe uma série de elementos que vão contra essa conclusão. Então, em relação ao tempo, o meu sofrimento nunca vai acabar. Então, essa é a tríade, quer dizer, compõe e que afeta o processo emocional. Quer dizer, o cognitivo afeta o emocional. Então, ninguém gosta de mim. Poxa, mas você não falou outro dia que as pessoas fizeram uma festa surpresa no seu aniversário? Você não falou que outro dia o fulano veio e lhe deu um abraço? E depois, quer dizer, existe uma série de elementos que a pessoa ela nega para sustentar aquela interpretação, que é um exemplo de distorção cognitiva, quer dizer, distorção da realidade. É isso que mantém os quadros de violência familiar, né? É a pessoa ter essa menos-valia cognitiva e achar que ela não tem capacidade, que ninguém gosta e que se ela sair daquele quadro, né, ou daquela situação, ela vai ficar numa situação ainda pior. Essa forma de entender distorcida é que ainda alimenta e mantém a relação. Né, e no caso da violência doméstica, isso é muito sério, porque as pessoas já vão com ideias preconcebidas na relação com o outro.